Olá, pessoal, tem alguém aí? Hoje vamos estar falando sobre psicopata. O psicopata mora ao lado. Tema bem pertinente. Oi, Éder, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, Éder? Obrigada pela sua presença. Bom, gente, vamos começar aqui. Lúcio também. Muito obrigada, Lúcio, pela sua presença. Bom, gente, vamos iniciar aqui a nossa live. O psicopata mora ao lado. Quando a gente fala de psicopata, vem algo muito, pesado, um tema muito pesado, muito preocupante, porque a gente acaba associando o psicopata àquele serial killer, que mata em série, mata várias pessoas. Mas no discorrer da live eu vou estar explicando que o psicopata não necessariamente é aquele serial killer, aquele que mata em série, São aquelas pessoas também que manipulam. E vocês vão ver no discorrer da live, peço que vocês se atentem às características do psicopata em conjunto, tá? Porque senão vocês podem pegar uma das características e sair taxando as pessoas como psicopata, tá certo? E é o que eu não quero. Tá? Então vai ter aqui um conjunto de características, eu vou estar mostrando a estrutura do cérebro de um psicopata, é o que tem de diferente de uma pessoa normal, de uma pessoa psicopata. Então é um conjunto de características e mais esse fator genético que eu vou estar mostrando, tá bom? Agradeço aqui a presença do Éder, do Lúcio, José, Valdir, Donato, Denilson, R, Jackson. Muito obrigada pela presença. Então, vamos começar, gente? Que já estou me estendendo bastante. Senão, daqui a pouco a live é encerrada em 1 hora. O Facebook faz isso automaticamente. Eu mostrei lá no anúncio da live um livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Vai ter coisa que eu vou ter que ler aqui para não passar desapercebido, tá, gente? Para eu estar levando qualidade para vocês de informação, levar as informações mais precisas e nada passar aqui desapercebido. Tá certo? Eu coloquei lá no chamamento da live o livro como indicação para vocês estarem lendo. É um livro bem pequenininho, é um livro fininho, tá? Que se chama Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. Essa autora, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ela é uma psiquiatra e escritora. Esse livro eu achei de suma importância da gente estar introduzindo no assunto, porque é o 2º livro mais vendido no Brasil. Tá certo, gente? Porque ali ele discorre de maneira mais clara, mais suave do que seria um psicopata. Ali ele descreve as características, tá certo? E ali diz também, mostra que essas pessoas, os psicopatas, eles estão infiltrados nos setores sociais, tá certo? Porque às vezes a mídia, ela distorce um pouco a informação. Fulano de tal é psicopata, já foi comprovado, então a gente só acaba associando os psicopatas as pessoas que matam em série e são pessoas que não têm estudo, não têm estrutura familiar, são pessoas que estão esquecidas pela sociedade, não. No discorrer da live vocês vão entender que são pessoas altamente inteligentes, altamente articuladas, tá certo? E na sua maioria das vezes tem o quê? Toda estrutura familiar, tá certo? Por quê? A minha grande preocupação aqui em discorrer esse assunto é o quê? A gente vê muitas mulheres sendo maltratadas dentro de casa, Tá aí o feminicídio em alta, São mulheres que se relacionam, com certeza, com homens psicopatas. Eu vou estar mostrando aqui também no discorrer da live, porque o psicopata não atinge essa disfunção na estrutura, do cérebro, não atinge somente os homens, atinge também as mulheres. Então, nesse livro aqui, é muito pertinente vocês estarem lendo, porque tem uma linguagem clara, uma linguagem simples, que alcançam todos, e lá ela discorre as características do psicopata. Uma delas, tá, gente? Lembra que vocês têm que avaliar o conjunto de características. Eu não quero que vocês taxem alguém como psicopata sem ver o conjunto de características, analisar a estrutura do cérebro que eu vou estar passando para vocês, tá? E tem aqueles feeling também que você olha assim, você percebe que a pessoa é psicopata e eu vou estar passando para vocês. Tá bom? São pessoas frias, altamente frias, tá? O psicopata, aqui eu já começo a minha live. São pessoas altamente manipuladoras, são aquelas pessoas, que passam em cima das outras, mas não demonstrando qual é a qualidade principal do manipulador, gente. É a outra parte que está sendo manipulada, ela não perceber que está sendo manipulada,
né? Então ele tem um todo traquejo, ele sabe manipular, ele sabe discorrer sobre as coisas, ele sabe fazer da pessoa um fantoche. Depois, por um tempo, é que a pessoa vai se percebendo como alguém manipulada. Então essa é a característica, uma das características do psicopata, uma pessoa fria, altamente fria, manipuladora, sem consciência, desprovida de sentimento e compaixão ou culpa, tá? Eu vou estar mostrando ali na estrutura do cérebro que psicopata não tem cura, não tem cura. Ah, mas eu vou falar aqui no cunho religioso, tá? Todo mundo sabe que a minha página não tem cunho religioso, eu não falo aqui com viés religioso, mas eu vou estar adentrando nesse assunto. Ah, mas eu sou da igreja, eu confio em Deus, em Jesus Cristo, eu também confio. Eu também tenho a minha fé, tá? Mas, pela psicologia, o psicopata ele não tem cura, ele já nasce com essa disfunção, com essa anomalia. Eu vou estar explicando para vocês onde está essa anomalia do psicopata. Então, não queira você tentar resolver esse problema, se você já tem o diagnóstico de que seu filho é psicopata, de que seu primo é psicopata, de que você tem um vizinho psicopata e você sabe que essa pessoa é psicopata. Você não vai estar mudando essa pessoa na igreja, você não vai estar mudando essa pessoa em nenhum outro momento. Psicopata não tem cura, tá, gente? O que tem elevado aí o índice de feminicídio, ou seja, o quadro lá de pais matando filhos, já foram comprovados em vários casos que são psicopata, tá? Então, assim, não tem como mudar um psicopata, não tem cura, tá certo? Eu vou levar para a igreja e vou curar. Então, o motivo aqui da live é o quê? É precaver vocês contra isso. Então, vocês se atentarem que psicopata não tem cura. Eu fiz essa live aqui, tô fazendo essa live com a preocupação do carnaval. Tanta gente se relaciona com qualquer pessoa, não é mesmo, gente? Escreve aí, não é? Se relaciona com tantas pessoas diferentes durante o carnaval, entra no quarto de hotel, de motel, leva as pessoas para casa, se relaciona, não sabe nem com quem está se relacionando, então a gente tem que ter cuidado. Então, eu trouxe esse livro aqui como uma amostragem, com uma coisa muito pertinente para aguçar em vocês a curiosidade de vocês estarem lendo algo relacionado a psicopata. Então, é um livro fininho, é o maior segundo livro vendido no Brasil, tá? É de não ficção, e essa informação é segundo a revista Veja, que é o maior segundo livro, tá bom? Vendido no Brasil. Estou olhando aqui para não passar desapercebido, que é muito detalhe, tá certo? A doutora Ana Beatriz, ela coloca aqui uma frase bem pertinente para poder ilustrar o psicopata. Ela diz o seguinte, isso aqui é a frase dela, tá? Da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. O psicopata sabe a letra da música, mas a melodia, mas não sobre a melodia. Ou seja, ele é tão inteligente que ele decora a letra da música, ele sabe a letra da música, ele entende de gênero literário, ele entende de várias vertentes, o cara é articulado, o cara é inteligente, mas ele não sabe sobre a melodia da música. O que é a melodia da música? Quando você ouve aquela música, você se relaciona com a música, né? Você se desprende da sua realidade, você viaja, você entra na linha do sentimento. Psicopata não entra na linha do sentimento. Psicopata, já vou aqui antevendo para vocês, é 0% de emoção, vou estar mostrando aqui a estrutura do cérebro de um psicopata, e é 100% razão. Por isso que as pessoas que estão atreladas ao psicopata, elas sofrem demais, tá certo? Tem aqueles casos que as pessoas morrem por um psicopata, que é o serial killer que a gente fala, né? É aquele matador em série, ou aquelas pessoas, né, altamente perigosas, né? Que tem uma periculosidade muito alta e sai matando as pessoas. Isso aí, então, ou seja, o psicopata tem graus, né? E tem aqueles que ficam manipulando as pessoas, faz das pessoas um fantoche para poder atingir cargos elevados na sociedade. Exemplo de onde tem psicopata, gente, no meio político, tá certo? Nas igrejas, tá? Eu não estou citando aqui se é a igreja evangélica, se é a igreja católica, eu estou dizendo no geral, tá, gente? Desprenda da religião, porque às vezes tem coisa que eu falo aqui que as pessoas ficam dizendo, mas está falando mal da minha religião. Não é, meus amores. Olha só, eu tenho respeito a todas as religiões, tá certo? Inclusive, eu até compartilhei um vídeo que um menino, um banda, o bandista, que ele sofreu bullying na escola por ser o bandista. Eu tenho respeito a todas as religiões. O que eu estou falando aqui não é como evangélica, nem nada que eu sou, não é isso. É como uma profissional da área da saúde mental, tá certo? Que vocês têm que desprender disso, ok?
E um outro ponto aqui também, que é essa lógica da doutora Ana Beatriz, que ela fala que o psicopata sabe da letra da música, mas não sabe sobre a melodia, é o que ela fala quanto à lógica, né? Que o psicopata, ele tem a sua lógica, a lógica dele é perfeita, né? Aquela pessoa que articula, que sabe o que está fazendo, mas não tem afeto nem empatia. O que é afeto? Aquela relação de sentimento, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, que nós sabemos, tá certo? Vamos aqui para vocês a estrutura do cérebro. Olha, gente, não ri de mim, por favor. Porque eu fiz um esboço aqui do cérebro, ok? É só para poder estar ilustrando mesmo, para a gente não morrer na ignorância, tá? O cérebro, ele tem vários sistemas, várias partes do cérebro. Mas eu vou estar falando aqui em especial cérebro límbico. Quando eu falo cérebro límbico, não quer dizer que a gente tem a mais de um cérebro, não é isso. É o cérebro, mas com vários sistemas dentro. Em particular, eu vou estar falando do sistema límbico ou chamado cérebro límbico. Vou estar falando particularmente dessa função, dessa parte do cérebro. O cérebro límbico, eu fiz aqui um desenho, o que vale é a intenção, né, gente? Eu sei que está sendo improviso, o Jaime vai puxar minha orelha, porque o Jaime é quem cuida da minha live, me dá os toques, tá? É uma pessoa altamente capacitada. Então, olha só, eu desenhei aqui para vocês o cérebro, tá? O cérebro, ele tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Por que eu vou estar ilustrando aqui? Porque tem gente leiga na nossa live e a gente tem que ter respeito a todo mundo, né? Para as pessoas poderem estar interagindo e estar conhecendo. Ou seja, você tem um hemisfério esquerdo e você tem um hemisfério direito. Ou seja, você tem lados, né? Esquerdo e direito. No meio desses dois hemisférios tem um sistema límbico, ou nós chamamos de cérebro límbico. Esse sistema límbico, como mencionei, ele é responsável pelos sentimentos, tá certo? Então, o psicopata, em relação às outras pessoas normais, o que acontece? As outras pessoas normais têm essa estrutura límbica, ou seja, esse sistema límbico que divide esse hemisfério, ou seja, o lado esquerdo e direito do cérebro, eles não têm anomalias, as pessoas normais. Só o psicopata. O que são anomalias? Ou seja, anomalia. O A é prefixo de negação. Ou seja, o exemplo disso, uma pessoa normal é uma pessoa, né, que está dentro das suas funções ali, não tem disfunção e é normal, né, segue a vida de maneira taxativa dentro dos conformes. Anormal, prefixo de, o A prefixo de quê? Negação. É aquilo que não é normal. Então, anomalia, o cérebro do psicopata nessa parte do sistema límbico, ele tem uma anomalia, ou seja, ele tem uma anormalidade. Ele foge do que é normal, tá certo? Então, ele tem uma anomalia estrutural nesse sistema límbico, ou seja, nesse sistema que faz a interação de uma pessoa com a outra, entrar no lugar do outro, ter empatia, ter sentimento, ligar se você está ligando para o que ele está dizendo, se ele está te manipulando, se você está se ofendendo. O psicopata não tem emoção, repetindo, ele é 100% razão e 0 emoção. Ah, coitado do psicopata, né, gente? Foi um cara que tem um contexto social, é um cara de família boa, teve um pai, uma mãe presente. Gente, mas fazer o quê? Né? Caiamos aqui a ficha. A gente não muda ninguém. Correto? A gente não vai conseguir mudar ninguém. Ou seja, o que muda é a pessoa querer mudar. E o psicopata, ele não tem isso, essa percepção de mundo. Ele não tem essa percepção do outro, que ele tem que mudar para o outro. O que o psicopata tem é o seguinte, ele tem medo dele sofrer e não da outra pessoa. Tanto é que o psicopata, quando você vai interrogar um psicopata que matou alguém, e você tenta colocar ele dentro daquela realidade. Olha, veja bem a família da pessoa que foi assassinada por você. Como que está essa família? Ele não se remete ao sentimento dessas pessoas, se remete ao seu sentimento. Mas olha como que eu estou sofrendo com tudo isso. Ou seja, ele passa por cima de toda a realidade, tudo aquilo que nós estamos falando, e ele quer falar dele mesmo, como se ele tivesse sentimento. Mas ele não tem sentimento, ele tem medo da punição que está por vir, porque ele tem medo de sofrer, mas não sentir de medo porque ele sente medo, não. Porque como o sistema límbico, ele tem anomalia, né? Tem a sua normalidade.
no caso do psicopata, esse medo que eu quero dizer é no sentido dele não querer ser punido, tá? Ele não tem respeito a ninguém, ele não tem sensação de medo, ele não tem sensação do que é perigoso. O psicopata é uma pessoa que arrisca, que altamente gosta de perigo. Por quê? Porque o sistema límbico, ele traz pra gente a noção do que é certo, do que é errado, vamos dizer assim, né? Você vê o cavalo instintivo, o que ele faz? É só uma ilustração. Se aqui tem fogo, ele vai correr em sentido contrário, né, àquele fogo. Ou seja, o que eu estou querendo ilustrar aqui, que um cavalo consegue ter esse sistema límbico tão saudável que é diferente do psicopata, que não tem, né? Ele não, o psicopata ele quer ir de frente ao fogo, a sensação de perigo. Ele gosta do perigo, ele não tem essa noção de que é perigoso, no sentido de que vai se fazer mal, não é? Ele é altamente corajoso e ele vai de frente àquilo que é perigoso, àquilo que traz risco. Já trazendo a menção do cavalo, que é instintivo, sentir medo, e em contrapartida a esse fogo, a esse medo, porque é isso que nos traz a menção de mecanismo de defesa, né, que eu estou comparando aí o cavalo, que a gente é mamífero também, no sentido de que da gente estar conciliando a mesma ideia, que todo mamífero, seja ele cavalo, seja ele vaca, mamífero é aqueles que mamam, tem pelo, né? E nós também somos mamíferos. Então, se remetendo ao cavalo, fazendo a ilustração para o ser humano, então, desenhando aqui, a gente tem essa percepção de fugir do medo. Ou seja, uma pessoa que tá numa fazenda, a fazenda está pegando fogo, a pessoa sobe no cavalo, que ali o cavalo vai direcionar a pessoa para o lugar mais seguro, ou seja, o cavalo, o mamífero, que nós também, seres humanos, somos mamíferos, vai contra ao fogo. O psicopata não, ele vai de encontro ao fogo. Ele quer o perigo, ele quer o risco, ele não tem um sistema límbico normal, saudável, tá certo? E ele não é um coitado, tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa tem um rostinho bonito, né, tem uma boa família, mas não queira você, querido e querida, mudar um psicopata, porque você não vai conseguir, não tem cura, isso é estrutura, tá certo? Ele já nasce com essa estrutura, tá certo? Não é porque ele foi maltratado, não é porque ele foi criado em uma família que ele não teve assistência. O psicopata não tem cura. Coloque isso na cabeça de vocês, porque minha grande preocupação é ilustrar isso. Por quê? Porque eu pensei assim, bom, eu vou estar falando aqui a respeito do psicopata, porque muita gente no carnaval, né, se relaciona com qualquer tipo de pessoa e sai, tanto homem com mulher, e mulher com homem, ou vice-versa, ou ambos os sexos, e a pessoa não sabe com quem está se relacionando, né, gente? Vai para hotel, motel, como eu havia dito no início, não quer saber com quem está se relacionando. Gente, isso é muito perigoso, tá certo? E o que acontece? Às vezes ali no carnaval, naquela situação, né, calorosa, você conhece a pessoa, conhece assim de qualquer jeito, né? Porque a gente leva anos para conhecer uma pessoa, às vezes a pessoa está casada há 30 anos, 20 anos, está se relacionando e chega à conclusão de que não conhece a pessoa. Imagina num carnaval você vai conhecer a pessoa, né, de uma hora para outra, você não vai, então você tem que ter cuidado, você tem que, né, se policiar. E o psicopata, ele tem uma característica assim, que ele é tão altamente inteligente que ele detecta de longe uma pessoa carente. Então, eu tinha aqui discriminado nos meus papéis aqui para a pessoa ter cuidado naquilo que coloca nas redes sociais, tá certo? Porque tem muitas pessoas disfarçadas na internet, coloca foto de que é carinhoso, de que... É um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que não estou taxando, é um exemplo, é aquilo que eu falei, avaliar o conjunto, tá? Mas o homem posta a foto que ele é carinhoso, é buquê de flor toda hora, é isso, é aquilo, blá, blá, blá. E a mulherada vê aquilo e na carência, aquilo alarma a mulher, né? Ou seja, ele começa a conversar com você na internet, vê que você é uma pessoa carente, porque o normal de toda pessoa no seu sentimento é o que? Evoluir, né? A gente está aqui para evoluir. O cérebro do mamífero está aí há 200 milhões de anos, né? Desde que teve o primeiro mamífero. Então, o mamífero ele evolui, o ser humano evolui, né? A gente vai evoluir na medida que a gente conhece o outro, que a gente percebe o outro, que a gente troca sentimento, troca batimento cardíaco quando a gente abraça. Então, assim, não queira você mudar um psicopata que você não vai conseguir mudar, porque ele não tem cura. E em decorrência da carência que eu estava falando aí, né? Que você coloca lá uma postagem que você tá carente, que você tá precisando de carinho, de amor, um camarada desse
vai de encontro a você, coloca várias coisas por coisa que ele é romântico. Nenhum homem é 100% sensível, tá? Um homem saudável. As pessoas, elas sofrem, aprendem. As pessoas, vamos dizer assim, as pessoas são reservadas, gente. Vamos dizer nesse aspecto. Ou seja, uma pessoa que... Vamos ser bem mais claro aqui. Porque às vezes eu posso estar falando uma linha aqui que alguém possa estar entendendo. Eu, por exemplo, Michele, se eu colocar toda hora na minha linha do tempo lá que eu sou uma pessoa melancólica, sou muito emocional, que eu gosto de fazer carinho, posto lá toda hora buquê de flor, todas as horas emoções. Então, isso é um traço de uma pessoa desequilibrada, de uma pessoa que não está emocionalmente, né, equilibrada. Por quê? Por conta disso que eu estou falando aqui, das transformações, porque nós, mamíferos, somos como mamíferos desde 200 milhões atrás, nós vimos evoluindo desde o primeiro mamífero, ou seja, passa de geração a geração aprendizado, os sentimentos mudam, as pessoas crescem. Então, ninguém na sua sã consciência vai estar compartilhando coisas 100% emocional o tempo todo. Isso é traço, um dos traços, é aquilo que eu falei, analisar o conjunto para taxar alguém como psicopata. É um dos traços de um psicopata, que ele quer a todo momento mostrar assistência, a todo momento mostrar ser amoroso, a todo momento querer mostrar emoção, tá certo? E você, por sua vez, sendo carente, você é o pacote perfeito, a isca perfeita de um psicopata. É por isso que eu estou mencionando o carnaval. Você está ali naquela alegoria toda, dançando, aquele sentimento, não sabe nem quem é que está se aproximando, está cheio da pinga do álcool na cabeça, desculpa o grosso modo de falar, mas essa é a verdade, tá? E uma pessoa dessa aproxima perto de você e te leva, né? Te leva na lábia. E aí você começa a se relacionar, acho que conhece aquela pessoa, porque você conheceu aquela pessoa num momento bom, né? Foi no carnaval, você tá ali pulando, se relacionando, e acho que a pessoa é aquilo, né? Mas depois você vai pagar o preço, que você vai ver que essa pessoa, a intenção dela, na verdade, é só te manipular, só te usar. E ainda mais quando uma pessoa é bem sucedida, sendo ela homem ou mulher, e aí você se percebe sendo usado. Porque um psicopata, tanto homem quanto mulher, gosta de usar as pessoas para atingir status, não porque gosta da pessoa. Lembra o sistema límbico que eu disse, que está ligado, associado aos sentimentos? O psicopata tem a disfunção nesse sistema límbico. Ele não tem emoção, não tem sentimento. É zero emoção. Ele é 100% razão, tá? E dentro desse sistema límbico também tem a amígdala, que nós chamamos, né? Então, diferenciando aqui para o pessoal, tem a amígdala da garganta e tem a amígdala dentro do cérebro, tá? Especialmente dentro do sistema límbico. A amígdala, essa amígdala que está dentro do cérebro, ela é com G, tá? A amígdala da garganta é sem G. Só diferenciando para vocês, tá? Então, essa amígdala, ela é responsável pela fuga, tá? Em qual sentido? É pela luta e fuga. Dentro dessa amígdala, nós chamamos de marcadores somáticos. Dentro dela tem os marcadores somáticos. O que é esse marcador somático? O marcador somático, ele marca a atenção. Ou seja, às vezes a pessoa está frente a uma situação negativa ou positiva, e essa amígdala, ou seja, esses marcadores somáticos, ele passa a noção para a pessoa de que aquilo é uma situação negativa, daquilo é uma percepção positiva. Ou seja, o psicopata, como ele tem um sistema límbico dele ligado ao sentimento, a amígdala totalmente disfuncional, ele não tem essa percepção de luta ou fuga em qual sentido. A luta ou a fuga tem os marcadores somáticos em qual sentido? Por exemplo, um psicopata gosta, tá, gente, de coisas azedas. Ou seja, o que tem a ver com coisas azedas? Ou seja, uma pessoa normal, quando come uma coisa azeda, tá? No sistema límbico dentro da amígdala, por ter esses marcadores somáticos, você vai entender que é uma situação negativa. O seu cérebro vai associar algo azedo com veneno, tá certo? Parece engraçado ou até mesmo interessante, mas realmente é interessante. Ou seja, o psicopata, como ele tem uma disfunção dentro dessa amígdala que está dentro do sistema límbico, ele não tem essa sensação de luta ou fuga. Ou seja,
tanto faz quanto fez o azedo. Ele não tem esse sensor de tensão positiva e negativa dentro dele. Ou seja, se eu, Michele, sendo normal, né, nós não somos normais, temos os nossos transtornos, nossas dificuldades, nossas disfunções, mas no sentido assim, eu não sendo psicopata, se eu comer alguma coisa azeda, o que eu vou ter? Eu vou ter um certo receio de repetir aquela sensação de comer algo azedo, porque dentro do meu sistema límbico está em total funcionamento, um funcionamento ok, e vai acionar dentro de mim esses marcadores somáticos, ou seja, vai me passar a percepção de que aquilo é uma sensação negativa. Tá me entendendo, gente? Algo azedo, não vou querer provar de novo, porque vai me trazer uma sensação negativa, e isso está dentro do sistema límbico, que é chamada amígdala. Ela traz esses marcadores tanto em sensações positivas ou negativas, é o que nos impede de ter aquelas mesmas sensações, sendo que traz desprazer. O psicopata não tem isso. Então, ele tende a se riscar mais, tá? Ele tende a gostar de sensação de perigo. Então, extorquir pessoas, manipular as pessoas, matar as pessoas, esquartejar as pessoas. Ele não tem sentimento nenhum mesmo. O sistema límbico dele está em disfunção. Dentro do sistema límbico tem a amígdala, com G, lembra? Diferente da amígdala da garganta. Dentro da amígdala dele tem uma disfunção que não traz para ele marcadores somáticos de que é sensação negativa ou positiva. Então, para que ele vai se importar com sensações, o que é positivo, o que é negativo, se você está sofrendo, se você não está sofrendo? Então, são vários aspectos aqui que eu estou enumerando para vocês entenderem que ninguém muda um psicopata. Isso faz parte da estrutura do psicopata, ok? Então, sabendo que seu vizinho é psicopata, analisando todos esses aspectos, o médico já deu um diagnóstico pro seu filho de que ele é um psicopata. Tô rindo aqui, mas é triste. Não queira mudar essa pessoa, porque você não vai conseguir mudar essa pessoa. O que você vai fazer é o seguinte: eu, como pedagoga terapeuta, vou dizer para você o que você vai fazer. Você, sabendo que essa pessoa é psicopata, o que você tem que fazer é saber que essa pessoa é psicopata. Ah, mas aí ficou meio ambíguo, né? É saber que a pessoa é psicopata. Isso, saber que a pessoa é psicopata, porque tudo que ela fizer, você se antevém, né? Você se precaver. Então, é saber lidar com a pessoa, porque você não vai mudar ela, mas você tem que se estruturar emocionalmente. Você tem que estar bem consigo mesmo, tem que estar forte, não se demonstrar carente, que é aquilo que eu falei dentro da linha da internet, que muita gente se mostrando-se carente e acha que está fazendo favor para o planeta. Cuidado, não está, tá? Porque uma coisa é você se sensibilizar com a dor do outro e mostrar, né, uma luta social. Outra coisa é você se tornar uma pessoa, né, aberta a tudo, porque quando você mostra muito o seu sentimento e fica muito em aberto aí para as pessoas na internet, pessoas que você nem conhece, você se torna frágil. Então, é reconhecer que a pessoa é psicopata, ainda mais que você tem aquele diagnóstico, sabendo que aquela pessoa que lida com você é você saber que a pessoa é psicopata. Parece redundante, parece ser ambíguo, mas não é. O item aí, o gatilho mental aí é o seguinte: é saber que a pessoa é psicopata em qual sentido? De você se precaver, de você não se deixar ser manipulado, você não deixar se levar, ok? Então a palavra-chave aí é você se autoconhecer. Lembra que eu falei lá no início das lives, lá das primeiras, que aquela pessoa que se autoconhece, a pessoa não se ofende porque se conhece das suas emoções, sabe lidar com os seus problemas? Então, para você lidar com um psicopata, se é seu filho, se é seu primo, se é alguém da sua família, ou seu parente, ou vizinho, é você se precaver, ou seja, dar distância dessa pessoa e ter cuidado com você, se proteger, porque essa pessoa não muda, tá? Paizinho, mãezinha que tem um filho que recebeu o diagnóstico de psicopata, me perdoe, eu olhando aqui para a câmera, falando atentamente para vocês, tá? O papo aqui é sério, a conversa aqui é séria. Não queira mudar o seu filho não vai mudar. Isso é estrutura dele, tá certo? É uma anomalia dentro do sistema límbico dele. Ele nasceu assim. Então, você tem que se proteger, ok? Ah, mas eu tratei meu filho, criei meu filho com todo amor e carinho, e é meu primo, ou isso, ou aquilo, e não aceito isso. Meu amor, você não vai mudar. Um exemplo disso
Mais uma vez aqui adentrando, minha página não tem viés religioso, mas eu sou uma pessoa evangélica e não estou falando mal, tá? De nenhuma religião. Às vezes a pessoa leva esse problema para o pastor, leva esse problema para o padre, e o que acontece? Volta para o seu marido, ele é uma pessoa boa, ele vai mudar, e é isso e é aquilo. Não muda, psicopata não muda. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, tá certo? Essa é a verdade, tá? Um exemplo disso, tive um paciente, eu não vou dizer o nome da empresa, porque além de ficar indecoroso, eu não quero também ficar falando da minha vida pessoal aqui. É um dos motivos, né, que eu listo aqui, é pra gente ter cuidado com o que a gente fala na internet, o que a gente expõe na internet, tá? Um paizinho levou o filho que tinha matado o passarinho. O filho adorava abrir o passarinho, ver o que tinha dentro do passarinho, matar gato, matar cachorro, tá certo? E esse pai, por sua vez, isso é fato verídico, gente, tá? Aconteceu lá na clínica, antes de eu chegar, tá? Esse menino, quem quiser procurar aí, é um menino que matou uma menina dentro do laboratório, com veneno, tá certo? No laboratório da UNB aqui de Brasília, Universidade Federal de Brasília, e depois ateou fogo na menina, tá certo? É um menino que antes dos seus 15 anos foi a uma clínica aqui no DF, eu não vou dizer a clínica, porque eu trabalhei na clínica e fiquei sabendo anos depois, que esse pai já teve o diagnóstico do seu filho de que ele era psicopata, porque ele matava passarinho, ele matava gato, matava cachorro. E dentre não só essa característica, mas dentre outras, a doutora da clínica disse para o pai: olha, infelizmente, seu filho tem uma disfunção no sistema límbico, e analisando todo o enredo, todos os aspectos, fazendo a anamnésia dele, ou seja, a gente faz todo o histórico, a gente traça tudo, desde as vacinas que a pessoa toma, a gestação que a mãe teve, como foi, o sistema pertencente da criança ou do adolescente ou do adulto, se ele era filho do meio, se ele era filho mais velho, qual o lugar daquela pessoa na família, porque dependendo dos estímulos, né, e da desfeita que você sofre na sua família, você tende, né, a como se diz, a reagir de forma negativa. Mas analisando tudo isso, todo esse contexto, a gente chegou à conclusão, eu não, doutora lá, que foi anos antes de eu chegar, ela traçou o diagnóstico do menino e disse que o menino era psicopata. Enfim, o menino matou a menina dentro do laboratório por prazer, com o veneno, porque eles eram da área que lidavam lá com o laboratório, e depois ateou fogo na menina, simples assim. Quando o delegado foi o interrogar na delegacia, ele disse com a maior cara lavada, sem nenhum sentimento, nem remorso, o que ele tinha feito, tá? Descreve nos mínimos detalhes o que fez, sem remorso, sem sentimento. O que pode acontecer é uma pessoa, enquanto estiver descrevendo essa situação ou estiver relacionando com você, chorar demais. Por isso que eu falei de quando a pessoa começar a publicar demais coisas, como se diz, emocional, ou é uma pessoa desequilibrada, porque o psicopata ele não tem sentimento nenhum. Então, quando ele quer passar uma sensação de que ele é sensível, de que ele é amigável, ele começa a forjar esses sentimentos. Como ele não tem, nunca sentiu, então esse forjamento que ele faz em excesso, tá certo? Então é aí que é uma das coisas que a gente pega o psicopata nisso. Ele vai de um extremo a outro, porque ele nunca teve essa relação com o sentimento, ele não sabe nem bem o que é, tá certo? Então, aí esse pai recebeu o diagnóstico do seu filho, que o filho era psicopata, tá? O pai se sentiu ofendido com a clínica, não deu continuidade ao tratamento, ou seja, Michele, tratamento, você acabou de falar que não tem tratamento, realmente não tem tratamento. Mas o tratamento que nós chamamos para uma pessoa psicopata é a psicoterapia. A gente vai estar conhecendo ali mais a pessoa, né? Até mesmo para precaver as pessoas que estão se relacionando com esse psicopata, né? Então a gente tem a psicoterapia para reconhecimento dessa pessoa, tá certo? E tem a medicação também que a gente dá para poder melhorar a compulsividade desse psicopata, que eles são altamente compulsivos, tá certo? Uma coisa que pode frear um pouco um psicopata, ou seja, não tem cura que possa frear, é o sistema de regra muito rígido. O que seria um sistema de regra muito rígido? Ou seja, às vezes o psicopata, às vezes não. Quando o psicopata é pego e ele vai para a prisão,
Qual o medo que ele tem? Não é o medo de ter ofendido, de ter matado aquela pessoa, né? É o medo dele sofrer consequências, dele ir para a prisão. Você tá me entendendo? Então, o que pode... Então, eu disse aqui no início da live, não tem tratamento. Tem psicoterapia para aquelas pessoas que estão ligadas àquela pessoa, saber o seu quadro, saber se antever, se precaver. E nós damos um medicamento para poder melhorar a compulsividade do psicopata. E o que freia, de fato, um pouco o psicopata é o sistema rígido de regra, tá? Por isso que eu faço aqui um adendo, sou da área do direito também, que eu não concluí, mas eu estou fazendo direito, que eu defendo, uma das coisas que eu defendo é o sistema prisional. Para mim, o sistema prisional do psicopata devia ser totalmente afastado de outras pessoas, que é uma pessoa que influencia altamente as demais, tá certo? E o sistema de regra dele devia ser não é que um dos piores, é o mais rígido de todo, porque ele não vê o sentimento do outro, mas ele tem medo dele sofrer, entendeu? No sentido assim, não é que ele é medo de sofrer porque tem sensação, não é. Eu já falei que é zero sensação de medo, porque o que é a palavra para mim, medo de sofrer, para ele é o sentido de, ele não quer sofrer, né? A gente que usa essa relação, essa palavra de, tem medo de sofrer, não, a gente que tem esse sentimento, né? Porque o psicopata não tem medo, não tem sentimento nem nada. Ou seja, ele não quer sofrer, tá? Vamos ver as outras coisas aqui que eu coloquei. Então, como se trata o sistema límbico, se trata do miolo do cérebro, ou seja, está entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, está ali no meio, tá? Então, resumindo, está responsável pela parte emocional, sentimento, relacionamento, carinho, lembranças. Ou seja, eu estou falando aqui da lembrança em qual sentido? Eu tratei meu filho, dei a melhor roupa, melhor ensino, melhor qualidade de ensino para meu filho, melhor educação, mas ele é psicopata, não sei o que eu faço com isso, vou levar ele para a igreja, vou melhorar ele, ai meu Deus do céu. E as lembranças que nós tivemos, e as sensações, será que ele não lembra das coisas que ele passou, das coisas boas? Então, assim, como o sistema límbico dele, né, tem anomalias, ou seja, é anormal. Isso, ele já nasceu assim. Ele não tem sentimento, ele não tem lembranças. Como que a senhora, mãe de um psicopata, quer que ele tenha lembrança daquela comida cheirosa, gostosa que a senhora fez, aquela percepção de fazer um bolo, chamar ele para brincar, para comer, para sentar, para conversar? Ele não lembra nada disso, das percepções boas, ele não lembra, ele não tem lembrança, tá certo? Em decorrência das coisas positivas, em relação ao afeto. Quem vai sofrer é a senhora se a senhora não se remediar. Ok? Então, todo terapeuta, todo psiquiatra, ele tem que sentar. Ou seja, se a pessoa tem um filho, se tem um parente, que vai levar aquele parente que acha que é anormal, que apresenta certa anormalidade, que está atrelada a ser psicopata, ele tem que ser, na verdade, orientado a essas coisas, tá certo? Porque às vezes a pessoa já sai ali do consultório, já quer levar à igreja e achar que vai transformar a vida da pessoa. Não vai curar, não tem cura. Tá? Então é muita coisa para falar, senão daqui a pouco a minha live vai encerrar. Vamos estar falando aqui também do bulbo olfatório. O que é o bulbo olfatório? O bulbo olfatório é um nervinho, tá, gente? Que tem dentro do sistema límbico, tá certo? Que faz a divisão, né, do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Ali no meio, né, tem o sistema límbico que nós estamos falando em relação aos sentimentos, sentimentos, lembranças, né? Então, ali no meio tem um nervinho, que nós chamamos de bulbo olfatório. Eu tenho que estar olhando aqui, que são vários termos técnicos, tá? E vários eu não passo desapercebido. Quero levar todas as informações para vocês. O bulbo olfatório, ele faz a ligação direta da sensação de cheiro, tá, para o cérebro. Ou seja, se dentro desse sistema límbico que tem ali a certa anomalia dos sentimentos, das lembranças, do bulbo olfatório, então, quer dizer, é uma pessoa também que não tem lembrança, não tem olfato, ou seja, a mãe que tem um diagnóstico do filho psicopata, ela sempre se remete àquela sensação boa. Será que ele não lembra daquele cheiro da infância boa? Né? Eu vou mudar meu filho. Será que ele tem na lembrança dele aquele bolo gostoso que eu fiz? Ou seja, desse nervinho que faz a ligação do sistema límbico ao cérebro, que nós chamamos de bulbo olfatório. Tá certo? O psicopata também tem
uma anomalia ali dentro daquele bulbo olfatório. Ou seja, ele não tem lembrança de cheiro, tá certo? Ele não tem lembrança de cheiro. Então, tudo que se remete a lembrança, cheiro, a sentimentos, ele não tem, tá certo? Então, já falei disso, vou riscando aqui, porque senão a gente vai entrando aqui em muitas coisas, algumas passam desapercebidas e outras a gente fala demais, tá certo? Já falei. O negócio não é olhar aqui, né, gente, as colinhas. O negócio é a gente levar conteúdo de qualidade, né? Ter certeza naquilo que a gente fala, ser pontual, é isso que faz a diferença das nossas lives. Vamos lá. Perguntas. Psicopata tem causa ambiental ou orgânica? Nós vimos aqui que a causa do psicopata, só para encerrar nossa live, vamos lá? Perguntas que pessoas fizeram para mim dentro do Message, tá? Eu vou estar respondendo. Psicopata é a causa ambiental ou orgânica? Vimos que é orgânica, porque ela está atrelada à função do cérebro, né? Ou seja, uma anomalia, é uma anomalia na estrutura do cérebro, ou seja, um sistema límbico. Então, não é algo ambiental, ou seja, você não vai mudar essa pessoa psicopata do ambiente. Eu vou fazer um ambiente mais saudável para essa pessoa. Ele sofreu demais na infância. Ele sofreu demais na família. Vai a história mais triste possível para você ser a vítima dele, acreditar em todos os remorsos dele, mas na verdade ele não tem remorso, não tem sentimento. A vítima aí está sendo você, tá? Então não é fator ambiental. Você não vai mudar o psicopata favorecendo ele a um ambiente propício de carinho, de acolhimento, tá certo? Você não vai mudar. Então não é fator ambiental, é fator orgânico. Nós já riscar aqui, que nós já esclarecemos sobre isso. Psicopata tem emoção? Vamos lá, responde aí. O que eu acabei de falar, né, no discorrer da live. Psicopata não tem emoção, não é mesmo? Isso aí, Merielle. Merielle Lemos é minha irmã. Oi, Meire, tá me vendo, né? Obrigada pela presença. As demais pessoas também. Ismael, Lucimário, Érica, Carlos, Vera. Muito obrigada pelo carinho, tá? Tá rindo ali. Então, psicopata não tem emoção, né? Isso aqui também nós já respondemos também uma das perguntas colocadas no message. Outra pergunta. Característica do psicopata. Altamente inteligente, eu já falei. Manipulador, né? Sagaz, esperto, não apresenta medo, é impulsivo. Né? Nada de ruim, né, gente? Nada de ruim. Tudo de ruim. Mas são pessoas altamente inteligentes. Tá? Só fazendo um adendo aqui para não se estender muito na live, a gente fazer a percepção e distinção aqui de sociopatas e psicopata. O sociopata, ele é uma pessoa antissocial, tá certo? Já o psicopata é aquela pessoa mesmo que não tem sentimento nenhum, só razão, normalidade no sistema límbico, que é aquilo que nós já descrevemos, ou seja, mas o sociopata e o psicopata, eles têm algumas semelhanças, ou seja, vou listar aqui. O sociopata, impulsivo também, egocêntrico também, que ele acha que ele é o centro das atenções, ele é narcisista, ou seja, ele se acha a pessoa mais espetacular, a pessoa mais linda. Conta-se na mitologia grega a história do Narciso. Qual é a história do Narciso? É um menino que estava se olhando no refletido de um lago, né? Porque se a gente olhar dependendo da luz, né, da lua, a gente consegue se ver. E ele está vendo uma ilustração apenas. Ele estava vendo o seu rosto na água. E aí ele se admirando tanto, ele se achou que era o máximo, ele se apaixonou pela imagem dele, foi olhando, se aproximando da água, até que ele quis tocar água e ele caiu dentro da água. Ou seja, morreu por vaidade. Então, é narcisista, tá? O sociopata e o psicopata. Por que eu ilustrei essa história? Para você que é leigo no assunto, você saber remeter uma coisa a outra, você ligar uma coisa a outra e lembrar que o narcisista lembra da história do Narciso, que estava olhando no espelho da água, se encantou pela sua aparência, se apaixonou, quis tocar e morreu por ela. Ou seja, uma pessoa que centraliza nos seus potenciais, se acha super capaz, que é o blam, que é o melhor de todos, se apaixona pela sua própria imagem,
mas as outras pessoas ficam à parte. Então, sociopata e psicopata têm também essa semelhança, além de serem impossíveis, egocêntricos, são falsos também para conseguir as coisas, são manipuladores, são as semelhanças entre eles, tá? O que tem de diferença aqui do psicopata é que ele tem zero remorso, zero emoção, é 100% razão, é taxativo, tá, gente? 100% razão, não tem 1% de emoção. Essa é a diferença do sociopata para o psicopata. Vamos ver aqui, tá, estatística, vamos tratar de estatística. Aproximadamente 4% da população é psicopata, ou seja, gente, vou ilustrar aqui em todos os números que nós temos de habitantes no Brasil, tá? A cada 25 psicopatas, 2. A cada 25 pessoas, perdão, 2 pessoas são psicopatas, tá? E a probabilidade de você tropeçar com um psicopata durante a sua vida é grande, porque no escorrer da sua vida você pode se esbarrar em cerca de 15 pessoas no discorrer da sua vida sendo psicopata, tá certo? Ó, não falei por mim, é estatística, é dados, tá? E não passei nada aqui desavisado, não esqueci de nada, não tô perdendo nada aqui, nada tá passando desapercebido, tudo mostrando para vocês, tá? O que é pertinente vocês saberem. Então, aproximadamente 4% são psicopatas, levando isso para o número de população no Brasil, a cada 25, 2 são psicopatas, e no discorrer da nossa vida a gente cruza aí com 16, de 15 a 16 mais ou menos psicopatas, tá certo? Então o tema é bem relevante. Como identificar um psicopata? Ou seja, observar como essa pessoa reagiria a um fato trágico de comoção geral, né? Ou seja, tem aí os meninos do Flamengo que infelizmente morreram queimados, né? É muito triste, tem as situações de Brumadinho também, dentre outros fatores também, dentre outras histórias, né, gente, de tragédia, comoção geral. Então a gente avalia como o psicopata reage. Ele é muito melancólico, ele chora demais, ou se diz tão importado com a situação. Se ele se fingir disso, você vai ver que não é de forma natural, mas em sua maioria não finge e não tem, como se diz, percepção nenhuma quanto a isso. É altamente frio, não tem expressão facial, não tem nada, tá? Ele quer mais ver a desgraça alheia, essa é a verdade, tá? Vamos lá, mais uma coisa que identifica um psicopata. Não fica minimamente comovido no velório do amigo, ou seja, pode ser o velório da mãe, do pai, do amigo, que seja, para ele não faz diferença, tá? Não chorou de alegria ao festejar o resgate de um bebê. Ou seja, o que o geral faz, em sua maioria, o que as pessoas fazem é se comover, né? Ver um resgate, ver os bombeiros aí trabalhando aí em prol de alguma causa. O psicopata não se emociona, tá? O psicopata não se emociona e ele não tá nem aí para os resgates, não estão aí para a comoção social. Tá? Ele não se preocupa com as coisas alheias, somente com ele, tá certo? Essa pessoa gosta de dirigir 200 quilômetros, ou seja, uma das coisas que você pode estar percebendo também no conjunto aí, se a pessoa é psicopata ou não, a pessoa dirige por 200 quilômetros por hora, tá? Mas esses 200 quilômetros por hora, a pessoa está sempre se arriscando, sempre colocando as pessoas em risco, em perigo, e sem levar em consideração que as pessoas estão com medo, sendo amedrontadas, e as pessoas estão fora do seu equilíbrio, do seu estado de conforto, ou seja, eu vou fazer minhas manobras aqui, não estou nem aí se a pessoa está desconfortável, ou seja, ele vê o seu desconforto, vê que você está sofrendo, aí sim que esse é o play dele, tá? A diversão dele. Então, lembrando aqui que é um conjunto, tá, gente, de coisas observáveis, não pegar uma dessas coisas e taxar, tá certo? Vamos ver aqui, já falei. Ah, tá, isso aqui é muito relevante. Veio também no meu mensagem também uma pergunta sobre psicopatas podem ser tanto homens quanto mulheres? Psicopatas podem ser tanto homens quanto mulheres, tá? A diferença é que mulher é mais dissimulada, é menos impulsiva e é mais dissimulada. Ou seja, o homem, por ser muito mais impulsivo, você consegue, antes dos 15 anos, pegar ali que o cara é um psicopata. Tá certo? A menina, por ser mais dissimulada, menos impulsiva, depois de anos que você vai perceber que essa pessoa é psicopata, tá?
mas só percebe de fato aquelas pessoas que realmente se relacionam com aquela pessoa, tá? E tem esse olhar crítico, tem essas informações que eu estou dando para vocês, essas regras de ouro, essas regras de ouro, ok? Então, isso eu já respondi. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta também que chegou no message. Quando se identifica a pessoa psicopata? Ah, tá. Eu acabei aqui adentrando dentro da diferença aqui de homem e de mulher. Os homens a gente consegue, né, ver aqui, verificar antes dos 15 anos por ser mais impulsivo, tá certo? E as mulheres, por ser menos impulsivas, lá pra frente mesmo, que a gente consegue detectar. Os homens, por ter mais, né, como se diz, energia, por ter mais impulsão, a gente consegue detectar até os 15 anos estourando, tá certo? E sobre, rapidinho, voltando lá ao fato do menino que a médica diagnosticou o seu filho sendo psicopata, a mãe não acreditou, e que gostava de matar passarinho, abrir animais, gente, nem toda criança, nem todo adolescente que gosta de abrir passarinho, tá certo? É psicopata. Não foi isso que eu disse aqui, tá certo? Eu quero que vocês se atentem a isso, porque o que acontece? Uma coisa é uma criança, um adolescente abrir um brinquedo e ver o que tem dentro. Isso é época da descoberta, da curiosidade. Outra coisa é abrir o animal e querer ver, né, que o animal está agonizando, está sofrendo, né? O psicopata, ele não abre o animal para ver as funções dentro do animal, assim como uma criança, um adolescente poderia ter essa curiosidade. Se atentar quanto à maldade aos bichos, nos animais, que é um traço muito relevante para quem quer descobrir o diagnóstico do seu filho, ou do seu vizinho, quem seja, que faça isso, é o seguinte: o psicopata, ele gosta de torturar, ele gosta de ver o bicho agonizando, certo? Então, não é toda criança, todo adolescente que abre um bicho que é psicopata, não é isso. Eu disse aqui, para vocês analisarem todos os fatores, todas as características, levar tudo em consideração e saber fazer essa distinção em abrir um animal por descoberta, ver o funcionamento dele, e outra coisa é torturar e ver o bicho agonizando, tirar partes do bicho, matando aos poucos. Tá entendendo? Então, vamos lá, outra pergunta que apareceu no message para mim. Todo psicopata é serial killer? Nós falamos aqui no início da live. Nem todo é serial killer, ou seja, ele não mata em série, nem todos matam em série, né? Nem todos matam. Então, assim, eles estão na política, eles estão como se diz, na posição maior da sociedade, ele gosta de status, ele gosta de destaque, como é altamente, 100% razão e zero emoção, eles conseguem manipular pessoas e chegar no seu extremo da sua carreira. Só tem 8 minutos aqui, o Facebook vai fechar em 1 hora. Então, ou seja, nem todos são serial killers, saem matando as pessoas em série, saem matando. São aquelas pessoas, né, que um dos aspectos que nós vimos aqui dos psicopatas são pessoas altamente inteligentes, articuladas e manipuláveis. Manipuladoras. Manipuladas é quem são, né, manipulados. Manipuladores. Tá certo? Nem todos são violentos ou assassinos, tá? Que são aquelas pessoas mais sonsas, né? Que são cruéis, usam de meios ardis, né? De tortura, de manipulação, tortura psicológica, jogo psicológico. Tá certo? Então, tem ali um conjunto que eu já listei. Vocês voltam lá na live que eu estou chegando agora e vai conseguir discriminar, reconhecer um psicopata. Então, nem sempre ele é o serial killer, ele mata em série ou mata alguém. Na maioria das vezes ele induz, né? Ele manipula alguém para chegar ao poder. Onde encontramos psicopata na maioria das vezes? Como eu já tinha dito aqui, também já respondi. Cargos relevantes, ou seja, às vezes pode ser como pastor, às vezes como padre, consegue ele comover todas as pessoas. Gente, João de Deus, né? Não ainda chegou ao diagnóstico que ele é um psicopata, mas é um exemplo. É uma pessoa que está ali dentro da religião, uma pessoa fluente, está lidando com várias pessoas, então está se aproveitando de pessoas, de situações, torturava psicologicamente, fazia o que tinha que fazer, mas está se usando da religião. Outras pessoas usam da religião, outras se usam da política. É um exemplo, tá? De ilustração, mas não que ele tenha sido taxado psicopata. Por isso que eu falei, é um conjunto de coisas para ser avaliado.
Tratamento, nós falamos, né, que é psicoterapia para ver o grau e até mesmo para antever a família, de como se policiar, né, se precaver para não ter mais risco para aqueles que estão levando aquelas pessoas para a consulta, né, em sentido de relação e não ter mais prejuízo para essas pessoas, porque não tem cura. É a respeito do medicamento para melhorar a impulsividade, o sistema de regra, que é essencial para barrar um pouco o psicopata. Eu só tenho 5 minutos e já vai encerrar o Facebook. Lembrando também que o psicopata não gosta de ser contrariado, ele é teimoso, agressivo, explosivo, tá? Regra de ouro que eu já tinha dado, tem um fato ruim, tá certo? Por causa daquela percepção, tá certo? Dentro do sistema límbico. Gosto de comer alimentos amargos, já falei. Deixa eu ver aqui. Tá. Psicopata sofre de uma psicopatia, tá? Que eu tinha esquecido de falar, que é uma normalidade. Mas psicopatia não é loucura, tá certo? Ou seja, apenas um transtorno de personalidade. Mas o psicopata tem a disfunção dele, né? No sistema límbico nós já falamos. Então, só para encerrar aqui, que eu tenho 3 minutos, cuidado, gente, com a internet. Listei aqui. Pessoas que gostam de passar como frágeis, carentes, tá? Vão tentar analisar essas pessoas, porque nem todo mundo ninguém é 100% frágil, tá certo? Daquilo que eu falei, o mamífero vem seguindo uma linha de evolução, a gente vai evoluindo, a gente vai vivendo, a gente não tá aí para sofrer as mesmas coisas sempre, ou seja, a gente vai aprendendo. Coisa altamente romântica, melancólica, isso não faz parte do equilíbrio, isso é mais para a linha do convencimento, que é convencer de que é uma pessoa boa, de que é uma pessoa, né, que é bom para se relacionar. Cuidado com as coisas melancólicas que estão na internet. Tem como avaliar o psicopata tirando disso. Cuidado com o carnaval, com quem se relaciona, essa é a minha preocupação. Cuidado para não colocar coisas deprimidas na internet, porque quanto mais você se deprime na internet, mais você vira a isca de um psicopata. Eles gostam de pessoas frágeis, pessoas que não gostam de auto se valorizar, são pessoas que não se autoconhecem. Então, se você não se autoconhece, você não tem conhecimento de seus sentimentos, de seu valor, são pessoas manipuláveis, fáceis de ser manipuladas, fácil de ser tratado como fantoche. Vira isca fácil para os psicopatas. Cuidado com as coisas que vocês postam. Eu só tenho 2 minutos, estou com 57 ali, já vai encerrar. E no demais, é isso, não colocar informações sobre vocês. Isso a polícia já fala, a gente da área da saúde já falamos, eu também sou da área da educação, também já falei diversas vezes sobre isso, pessoas da área do direito também falam. Ou seja, quanto menos você falar da sua vida, no sentido da sua personalidade na internet, é melhor, porque a pessoa não vai te mapear, a pessoa não vai te conhecer, tá? E cuidado com esses tipos de informação que você coloca na internet. Um grande abraço, tá? Espero que vocês tenham entendido aí as minhas mensagens, as minhas preocupações em falar sobre esse assunto. Penso que esse assunto é muito pertinente. Obrigada pela presença de vocês. Um forte abraço. Um feliz sábado para vocês agora que está encerrando, né? A gente já está aqui às 19 horas e 20 minutos. E parar para me ver, eu sei que não é fácil, porque eu falo por 1 hora. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a Merielle, minha irmã que está assistindo, lá do Rio Grande do Sul, tá? Manassés também, meu irmão, provavelmente também esteja vendo. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E cuidado, gente, fiquem atentos, tá certo? Porque o psicopata não brinca, ele não tem emoção e ele não tem conceito, tá? Um beijo. Fica com Deus.